Olá, amigo cibernauta. Mais uma vez aqui estou na sua companhia para partilhar consigo mais um caso, mais uma história da vida real, contada assim, face to face, partilhando consigo algumas das coisas que eu penso que podem ser importantes para todos. E tal como aconteceu da última vez em que eu lhe contei a última história, este caso, esta história que lhe quero contar hoje, também veio a propósito de uma mensagem que eu recebi no Facebook. E eu penso, tal como aconteceu com a anterior e também com muitas, às vezes eu partilhar aqui essa história sem nomear o nome, ou então se no meio é com outro nome diferente, porque aqui o que interessa não é tanto a história, mas é a moral da história. Aqui o que interessa não é se isto aconteceu e que se aconteceu com quem aconteceu, mas o que é que isto nos pode ajudar a viver a vida melhor. Bom, deixemos-nos assim de coisas. Eu não gostaria, no entanto, de transformar este espaço assim num consultório sentimental que faz lembrar até algumas revistas. Não é essa a ideia, até porque de facto isto tem muito que se lhe diga, como é óbvio, e às vezes também não basta, como aqui o caso em que me pede um conselho, isto às vezes não vai por conselhos. Isto dar conselhos é muito complicado porque cada um é como cada qual, cada um tem a sua situação específica, e às vezes aquilo que uma pessoa diz para o outro, porque a situação é diferente, já poderá dizer o contrário. E por isso é que aconselhar às vezes é muito complicado. Mas bom, vamos então ao caso que eu lhe trago hoje. Eu tenho aqui à minha frente o computador e passo a ler a mensagem que eu recebi no Facebook. Preciso de um conselho se puder, é este o título da mensagem. Bom dia, peço desculpa por incomodar, mas preciso de um conselho. A minha mãe não gosta do meu namorado. Ele é pobre e não tem curso. E fala alto, mas é bom rapaz e trabalhador. Não sei o que fazer para evitar certas atitudes dela. Ontem, por exemplo, recusou ir almoçar comigo e com o meu pai porque ele ia. Claro que o rapaz notou logo. Depois estava aos berros, que não queria que ele fosse lá à casa. Além disso, está sempre a meter outras pessoas ao barulho, a dizer que dizem cobras e lagartos do rapaz. Mas isto é normal. Não era suposto os pais ajudarem os filhos? Pergunta esta filha. Eu começo a achar que ela me detesta. Não sei o que fazer, nem como agir. Estou magoada e ele também. Sei que Deus tudo vê e tudo sabe. E isso ajuda-me, assim é que é. Mas para quem se diz católica e vai à missa, será isto atitudes de católico? Obrigado. Ora bem, minha querida Elizabeth, vamos chamar-te Elizabeth, a questão que tu colocas, a questão propriamente que tu colocas, poder-se-ia responder numa penada. E eu podia dizer, sim senhor, estás com carradas de razão, ela, a tua mãe, não tem razão nenhuma, porque gostar não é querer que os filhos tenham aquilo que nós achamos que é melhor, mas é respeitar a opção dos filhos, mesmo que ela não vá de encontro àquilo que nós esperaríamos ou de acordo com as nossas expectativas. E portanto a resposta seria dada assim, de uma penada, isto já estava o caso resolvido. No entanto, parece-me que aqui na mensagem que tu me enviaste, Elizabeth, há aqui coisas que eu penso que são mais importantes do que propriamente o problema que tu colocas. Como digo, a questão nem é tão pouco se a tua mãe deve ou não deve respeitar as tuas escolhas e o facto de estares com quem estás e de gostares de quem gostas. Não é isso. Até porque, de facto, quanto a esse aspecto, penso eu, estamos todos de acordo. A questão é outra. É uma questão que tu não levantaste, mas que eu levanto. Repara, nesta mensagem que tu me falas, tu dizes que ele é pobre, que não tem curso, que fala alto. Tudo bem, não é por aí o problema.
Mas é engraçado, tu não falas uma única vez dizendo que gostas dele. Diz que é bom rapaz, diz que é trabalhador. Querida, isso pode não chegar. Isso pode não chegar. Tu nunca assumiste, aqui nesta mensagem, não sei se te deste conta, nunca assumiste que ele era teu namorado. É o rapaz, é bom rapaz, é trabalhador. Isto pode não querer dizer nada. Podes dizer, pronto, mas eu não disse isso, mas claro que isso claro que é assim, está bem. Mas, às vezes, naquilo que se diz ou não se diz, às vezes diz-se mais por aquilo que não se diz do que por aquilo que se diz, não é? Esta era a primeira questão. A primeira questão que é importante. A segunda questão, obviamente que não é o facto de ele ter ou não ter um curso, até porque a gente sabe perfeitamente bem que não são os cursos que resolvem as situações. O que há mais, infelizmente, são pessoas que, apesar de terem cursos, andam para aí a meter publicidade das grandes superfícies nos correios. O que há mais é gente que tem cursos, gente muito instruída, em termos teóricos, em termos de canudo, mas que na realidade não é sábia. É gente muito instruída, mas que não é culta. É gente muito superior, mas não é gente que é capaz de fazer relação. Por isso, o facto de ele ter ou não ter curso, o facto de ele ser pobre ou não ser pobre, não é por aí que o gato vai às folhosas, até porque há gente pobre muito digna e há gente rica muito indigna. Pronto, quanto a isso, penso eu, também estamos, penso eu, conversados. Há aqui, no entanto, uma outra questão que tu não falaste e que eu penso que é importante, que está subentendida e que penso que mais importante do que estás preocupada com a tua mãe gostar ou não gostar, neste caso, do rapaz, não diz o meu namorado, é do rapaz com quem ando, que é trabalhador e por aí fora e que fala alto, por aí não é o problema. O problema, na minha perspectiva, é que eu não sei se tu gostas dele ou se tu tens pena dele. Bem, não digo isso assim com esta força toda, mas vá lá. Não sei se tu gostas dele ou se andas só com ele. E isto faz toda a diferença, porque quem ama consegue tudo e mais alguma coisa. Agora, quando uma pessoa acaba por se habituar, porque é bom rapaz, porque é trabalhador, pena não tem nada a ver com amor, hein? Pena não tem nada a ver com amor. Isto é mais um outro parênteses que eu coloco, mas não era isso que eu queria dizer. Aquilo que eu quero dizer é outra coisa. A tua mãe, o facto de ela não gostar dele pelo facto de ele ter curso ou deixar de ter curso, de ele ganhar pouco, ou de ele ser pobre, ou de falar alto, ou não sei de quê, já, quanto a isso já estamos entendidos. Há, no entanto, uma questão, pronto, também tens que admitir que a tua mãe, no fundo, para ela dizer aquilo que diz, no fundo é porque se calhar também ela quer o melhor e também tens que entender isso. É claro que ela devia entender que o melhor para a filha pode não ser aquilo que é melhor para ela, mas isso é outro problema. É só para te pôres agora também um pouquinho no lugar dela, porque também de facto isto também para quem cria uma filha, para quem educa uma filha, para quem investe entre aspas numa filha, é natural que tenha outras expectativas e portanto é natural que também não queiras que a tua mãe agora ande de sorriso maravilhoso. Dá tempo ao tempo, porque se as coisas forem mesmo como tu esperas que sejam para seguir para a frente e se forem coisas com futuro e se realmente ele for mesmo bom rapaz e se tu gostares dele, não há obstáculo, não vai haver obstáculo que não possam ultrapassar. Agora, há aqui a questão fundamental, essa sim que ainda não falei e que vou agora falar, e essa sim é que tens que te preocupar. Não é com aquilo que a tua mãe pensa, não é com a chantagem que a tua mãe te possa fazer, não é com aquilo que lá em casa possam pensar dele. Isto, se houver amor, mais dia, mais ano, menos ano, mais mês, menos mês, isso até se pode ultrapassar. O problema é o desfazamento. Porque ele pode não ter curso e o curso não quer dizer nada. Mas se as coisas forem normais, é natural que uma pessoa que tenha alguns estudos, que tenha também um outro tipo de necessidade, um outro tipo de conversa, um outro tipo de amigos.
Por isso, desculpem, a questão, Elizabeth, que te coloco é precisamente esta. Estás disposta a correr o risco de estar com alguém que, apesar de, partindo da melhor das hipóteses, de ser alguém que tu gostas, mas que não tem necessariamente que ter os mesmos interesses que tu tens? Estás disposta, por exemplo, quando encontrares os teus amigos, os teus colegas, de o apresentar como ele é ou como tu queres que ele seja? Estás disposta a assumir que ele é diferente de ti, que ele não tem as tuas qualidades, mas que tem outras? Estás disposta a viver não um dia, nem uma semana, nem um mês, nem um ano, mas toda uma vida com alguém que é diferente, com alguém que tem os mesmos, que não tem os mesmos interesses? Lá dizia outro, não se ama alguém que não gosta da mesma canção, é uma coisa assim, não é? A questão, esta é que é a questão fundamental, penso eu. Mais do que tu te preocupares com aquilo que a tua mãe pensa ou deixa de pensar, com as chantagens, com tudo isso, quando se ama e quando se ama a sério, não há obstáculos. Mas tu tens que estar consciente, e ciente e consciente, de que o maior obstáculo não é a tua mãe, nem o teu pai, nem a tua família, nem aquilo que os outros possam pensar. O maior obstáculo, se calhar, és tu. Estás disposta a aceitá-lo como ele é e não como tu eventualmente queiras que ele seja? E não como tu queres que ele seja? A questão fundamental é esta, penso eu. Pensa nisto, Elizabeth. E você, amigo cibernauta, não concorda comigo? Pense nisto. Já agora e por que não? Até para a semana.